Olá, queridos irmãos. Quero desejar que a paz do Senhor esteja com todos vocês, nos seus lares, nos seus corações. É o 12º domingo que nós estamos transmitindo dessa forma. Em vez de estarmos reunidos aqui no templo, estamos reunidos como igreja, como templo do Senhor, nos lares, em vários lugares, Sabemos que é um momento difícil, mas sabemos que o Senhor tem derramado seu Espírito sobre nós, para que sejamos usados como sal e luz da terra. E queremos pedir que o Senhor venha sobre nós nesse dia, que o Espírito possa estar dentro dos lares, dentro dos corações dos irmãos, e que não seja apenas uma programação que estejamos assistindo no YouTube, mas que possa ser um culto ao Senhor. Amém? Quero convidar os irmãos para louvarem comigo o cântico que nos alerta para esse louvor do Senhor, o Salmo 113. E ele começa assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascimento ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor seja exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes e com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar? Aleluia, Senhor, das nossas vidas. Estamos aqui como servos para te louvar. Bendito seja o nome do Deus poderoso. Bendito seja o nome de Jesus amoroso. Bendito seja o nome do Espírito Santo, presente em todos os lares, nos motivando ao louvor dessa Trindade Santa. Seja bendito o seu nome para sempre, em todos os momentos da nossa vida, em todas as horas da nossa vida. O Senhor é maior que todas as nações, é maior que todas as potestades, é maior que todas as doenças. O seu poder, Senhor, está acima dos céus, a sua glória reina sobre todos. Mas no dia de hoje, Senhor, especialmente, eu quero glorificar, Senhor, por essa atitude que o Senhor tem, sendo todo-poderoso, de se inclinar, Senhor, para ouvir o teu povo louvando o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso companheiro dia após dia. Tu sabes das nossas necessidades e Tu nos levantou, Senhor, para estarmos participando na mesa contigo, com seu Filho, e nós louvamos o seu nome por isso. Eu oro para que a Igreja Presbiteriana do Lago Norte e as pessoas que nos assistem possam ser abençoadas essa noite por Ti, Senhor, e possam ouvir a Sua voz. Quero lhe pedir, Senhor, que essa igreja esteja realmente sendo um lar para todos os que a cercam, Senhor. Que possamos estar de portas abertas, de corações abertos, Senhor, para produzirmos, Senhor, filhos do Seu nome. Que possamos ser uma mãe abençoada e que cresçamos a família que pertence ao Teu reino, Senhor. Abre as portas dessa igreja, Senhor, para que ela se encha, Senhor, de vidas que precisam de Ti, que precisam da cura, Senhor, espiritual. E eu lhe peço que a sua igreja possa aproveitar esses momentos de isolamento, e o seu Espírito possa fazer com que nós possamos falar através de telefonemas, através das muitas horas que estamos no home office, falando com companheiros de trabalho. Que o Senhor utilize, Senhor, todas as formas para que o seu Espírito alcance novas vidas. Eu oro, Senhor, para que essa noite o Senhor abençoe a pregação e que ela vá de encontro à nossa necessidade, ó Pai, e que possa causar
em nós, Senhor, arrependimentos de pecados, Senhor, que possa trazer uma orientação para as decisões que temos que tomar, que possa trazer acalento, Senhor, para aqueles corações que estão cansados, ó Deus. E é isso que eu oro no nome de Jesus, porque sei que o Senhor está conosco e por isso dizemos aleluia, no nome santo dele, amém. Quero passar a palavra para o Rubão e continuarmos a louvar o nome do Senhor com cânticos. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para louvar o nosso Deus. Esse cântico, vamos fazer uma sequência de cânticos, um popurrí, mas esse primeiro diz: aqui viemos te adorar. Aqui, você pode cantar aqui onde você está, porque isso é culto. Estamos unidos e reunidos para louvar aquele que é digno, único, digno de louvor. Vamos lá? Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração, que as nossas vidas no altar de Deus confirme a nossa oração. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro a Deus, o seu gozo inunda o meu ser. Quando eu adoro a Deus, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está no e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E esse próximo cântico diz que nem tudo acabou. Um cântico que a igreja conhece, mas é um cântico de esperança, né? Então, um tempo tão difícil, né? E tanta gente propagando só coisa ruim, a televisão só bota a gente para baixo. Mas a gente canta a esperança, a gente tem a esperança.
Apesar de tudo, não acabou, né? Temos Jesus. Vamos cantar? Nem tudo acabou. Teu sertão já não quer virar mar. Os teus dias são noites sem fim. E você me diz assim: foram-se os meus dias bons, os meus planos fracassaram. Também os desejos do meu coração. E você me diz assim: foram-se os meus dias bons, a moral já não tem seu valor. Só a morte me parece um lar. Então é o fim, é o fim. Não, nem tudo acabou. O choro vai cessar, um novo dia vem. Escute a voz que fala, que te chama de filho, que quer te dar um colo, fazer um cafuné, te restaurar a vida, trazer esperança, te encher de amor, perdoar teus pecados, te fazer canção, te dar a vida eterna. Eu estou falando de Cristo Senhor. Amém? Amém.
exaltamos teu doce nome. Digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Feliz Pentecostes para você. Essa data tão especial no calendário litúrgico, uma das datas mais importantes para o cristianismo. Quando a gente celebra que o Espírito de Deus está dentro de nós, está entre nós, está sobre nós, fez morada em nós e divide a vida do Deus Trino, compartilhando comigo e com você a vida da Trindade. Que o nome de Cristo seja exaltado e que a presença do Espírito Santo faça uma visitação especial à sua casa essa noite, ao seu coração. A gente vai conversar justamente disso, sobre Pentecostes. Se você tem acompanhado os últimos domingos, nós celebramos a Páscoa. Hoje é um domingo de transição, seria o 8º domingo da Páscoa, mas é celebrado o Pentecostes. E a gente tem conversado sobre a vida da ressurreição, a vida a partir do túmulo vazio, a vida a partir da perspectiva de que a morte não pôde conter Jesus. Nada pôde conter Jesus. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Cristo venceu. E hoje a gente faz essa transição da Páscoa para o Pentecostes. O desafio do Pentecostes, a memória do Pentecostes, né? O que o Pentecostes celebrava para o antigo Israel? Celebrava quando eles montaram as tendas diante do Sinai, e a festa ali do Pentecostes, a festa quando Cristo, quando Deus, o Deus Trino, dá a lei ao povo, né? E da mesma forma, na mesma festa que celebrava a entrega da lei ao povo, na aliança, Deus derrama o Santo Espírito dele sobre o povo. Qual é o desafio espiritual para a gente no Pentecostes? É esse tempo da gente reconhecer na igreja o Espírito derramado, esse tempo de reconhecer a importância de pertencer ao corpo de Cristo, de reconhecer a nossa necessidade uns dos outros. E 3 datas importantes que a gente se apega a elas como igreja. A Páscoa, como nós já comentamos, a ascensão de Jesus, como a gente comentou também em 1 Pedro, alguns domingos atrás, né? O Cristo foi assunto aos céus, elevado aos céus, ele governa como ser humano todo o cosmos. E agora o Pentecostes. Aqui o quadro da Gabi, a Gabi Camona, filho do Rubão, que estava cantando, que expôs aqui na igreja, num dos domingos de Pentecostes para a gente, há 2 anos atrás. Né? O Espírito desce, o Espírito é fogo, é vento, é dons, aquecendo o coração, fazendo arder a palavra. Como é maravilhoso essa presença, o Espírito desce sobre os 12 apóstolos, representando sobre aquelas 120 pessoas reunidas ali no dia de Pentecostes, representando um novo Israel, um novo povo de Deus. Pentecostes. E a gente falou há 2 anos atrás sobre essa intrínseca ligação, né? Num domingo de Pentecostes a gente conversou aqui, essa ligação entre a Páscoa, a Ascensão e o Pentecostes. Cristo ofereceu o seu corpo no madeiro, carregou os nossos pecados foram sobre ele. A morte não pôde detê-lo e ele é assunto aos céus como um representante humano. E aí dos céus, como um representante humano, ele derrama o seu Espírito como toda a carne, sobre toda a carne. Joel fala, né, que o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam visões, os jovens sonhariam. Pentecostes.
Cristo no meio do seu povo. Nesse domingo, quando a gente conversou sobre isso, eu falei de alguns incômodos que eu sentia como um presbiteriano pregando num primeiro Pentecostes. Foi no meu primeiro ano guardando o calendário litúrgico aqui junto de vocês da IPLN, né? E um texto me incomodou muito. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando Paulo, dando as recomendações rotineiras para o povo, ele falou assim: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Esse desafio da gente cultivar a sensibilidade para a vida de Deus em nós. Cultivar a sensibilidade para o Espírito de Cristo falando através das Sagradas Escrituras. Cultivar a sensibilidade para a presença de Deus quando a gente se reúne para adorar. Não apaguem o Espírito. Nessa mensagem a gente conversou sobre como entender a pessoalidade do Espírito Santo, como não apagá-lo, o que significa algumas das imagens do relato de Pentecostes em Atos 2. E a gente não vai falar sobre isso hoje. Portanto, se você está caminhando com a gente há menos tempo e você tem interesse em entender mais quem é o Espírito Santo, o que significa o derramamento dele, quem é essa pessoa, porque ele não é uma força ou algo vago, num discurso um pouco Star Wars ou uma natureza assim diferente, procura essa mensagem depois, ela está no YouTube da IPLN, eu te convido a fazer isso. Mas hoje, a gente vai olhar para um texto do Antigo Testamento. A gente vai olhar para o texto de Números, no capítulo 11. E a gente vai conversar a partir desse pedido, desse sonho, desse desejo de Moisés, que está registrado nesse capítulo. O profeta Moisés fala: quem dera todo Israel profetizasse, quem dera todos do povo de Deus fossem profetas, e sobre cada pessoa Deus colocasse o seu Santo Espírito. É sobre isso que a gente vai conversar. E eu te convido a abrir esse texto, Números 11, para que você possa acompanhar ele durante toda a leitura. Mas antes de a gente lê-lo, eu te convido a fechar os seus olhos e a gente buscar e expressar a nossa dependência a esse Espírito em oração. Senhor Deus, é maravilhoso celebrar o Pentecostes. É maravilhoso ver as marcas da fidelidade do Senhor no tempo. Poder olhar para datas como o Natal, quando a gente celebra a sua encarnação, datas como a Páscoa, quando a gente celebra a vitória do Senhor sobre a morte, a ressurreição, e datas como Pentecostes, quando a gente celebra que o Senhor compartilhou dessa sua vida. A vida da ressurreição nos pertence, porque o Senhor derramou sobre nós. Nos méritos do Senhor, ela é nossa. E o Senhor nos une ao Senhor e uns aos outros como igreja. Então, nos visita novamente com o seu Espírito, ó Deus. Permita-nos ser cheios dele. Não nos deixe, Deus, numa era materialista, numa era virtual, a gente apagar o Espírito, a gente se esquecer de uma realidade mais profunda, uma realidade oculta que é a vida do Senhor em nós. Cultiva a nossa sensibilidade, a sua voz. E de uma maneira muito especial, fala com a gente através desse texto tão intrigante, tão curioso, do capítulo 11 de Números, Deus. Nós dependemos do Senhor para isso e afirmamos a nossa dependência felizes, na certeza de que o Senhor nos dará a graça de falar conosco hoje. Essa é a nossa oração por Cristo Jesus, vivo, ressurreto e derramando sua vida sobre nós. Nele que nós oramos. Amém. Eu te convido à leitura desse texto, que para mim é um dos textos mais curiosos do Pentateuco, sobretudo do Antigo Testamento, inclusive, né? O texto diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. E o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. O fogo da parte do Senhor é um dos sinais da presença de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. E aqui, no início desse capítulo, o povo começa a se queixar de Deus, e Deus faz queimar o fogo dele entre o acampamento, sobretudo nas extremidades, nas bordas do acampamento, e o povo entende o que está acontecendo, o povo sabe que é porque ele está reclamando de Deus, e aí o povo clama a Moisés: Moisés, por favor, nos socorre. Moisés ora ao Senhor, Moisés faz essa mediação, esse canal entre o povo e Deus, e o fogo se extingue.
E aí o nome daquele lugar é mudado, como a gente já viu, né? Vocês devem se lembrar, o primeiro domingo da Quaresma, Massá e Meribá, né? O nome do lugar se altera para lembrar o povo do significado da ação deles. É uma primeira revolta que a gente vê nesse capítulo, é um primeiro feito de paz entre Deus e seu povo que é feito nesse capítulo. O capítulo continua, me acompanhe. Um bando de estrangeiros, algumas traduções falam um populacho, talvez não fossem só estrangeiros, talvez fossem os rebeldes que têm essas características que o texto vai apresentar. Esse populacho, como diz outra tradução, que havia no meio deles, encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça. Onde? No Egito. E também dos pepinos e das melancias e dos alhos porós e das cebolas e dos alhos. Ah, no Egito a carne era temperada, no Egito tinha carne, tinha essas especiarias. Mas agora nós perdemos o apetite, nós nunca vemos nada a não ser esse maná. Eu queria destacar algumas coisas aqui também. Eu queria que você começasse a imaginar o que está acontecendo. Esse é o povo que ficou 400 anos escravo. Esse é o povo que tomou chibatadas por não fazer o número de tijolos, por desobedecer, quando eles não atingiam a meta, quando eles não obedeciam a meta. Esse era o povo que era colocado sobre um jugo pesado. Esse é o povo que em Êxodo 3, Deus fala que ouviu o clamor, ouviu o choro dos israelitas, ouviu o choro das mães israelitas que perdiam seus filhos assassinados pelos egípcios. É um povo que estava colocado debaixo de grande opressão. Esse é o povo que viu as grandes maravilhas de Deus, libertando o povo com a mão poderosa através das 10 pragas que derrotavam os falsos deuses do Egito. Esse é o povo que atravessou o Mar Vermelho, as crianças passando a mão na água. Esse é o povo que está experimentando todo esse mover e a graça de Deus. Esse é o povo que agora, mais uma vez, está reclamando. Ah, se nós tivéssemos carne para comer. Ah, lembre-se dos peixes que a gente tinha no Egito. Lembra dos temperos. Ah, como a comida tinha um gosto diferente lá no Egito. E agora nós perdemos o apetite. A expressão traduzida aqui por perder o apetite no original é agora nos secou a vida. Nos secou a vida, nós nunca vemos nada a não ser esse maná. Onde que estava a alegria desse povo? Olha a importância que eles dão para os apetites imediatos, os apetites materiais. Nos secou a vida. Esse é um povo que não estava vendo alegria nenhuma em ser o povo de Deus, em ter sido liberto por Deus, em pertencer a Deus. E o texto continua. O maná, explicando, narrando, era como uma semente de coentro, tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava num pilão. E depois cozinhavam o maná e com ele faziam bolos. Um outro texto em Êxodo diz que eles faziam pães. O maná era uma coisa meio diversa pelo jeito, né? Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná, né? Como na oração do Pai Nosso, que celebra o pão nosso de cada dia, o maná foi a primeira lição da fidelidade de Deus. Deus sustentava o povo com um novo dia, um novo alimento, um novo pão, um pão coletivo, o pão do povo. Deus era fiel e Deus estava sustentando o povo com o maná. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. E aí, retomando o texto, Moisés ouviu gente de todas as famílias, a queixa se generalizou. Gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. E então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Eu acho muito engraçado essa expressão no texto, né? A ira do Senhor se acendeu e isso pareceu mal a Moisés. Moisés fez aquele, e lascou, vai dar ruim. Vai dar ruim. Esse povo acabou de ver a ira do Senhor acesa contra eles e o fogo do Senhor queimando sobre as extremidades do acampamento. Moisés vê o povo se queixando de novo, o mesmo erro, povo. Como assim? Deu ruim. Isso pareceu mal a Moisés. Isso às vezes aparece mal também para o seu líder de grupo familiar, para o seu pastor, para o seu presbítero. A gente nota certos comportamentos voltando a velhas atitudes e a gente fala assim, e deu ruim. Foi isso que aconteceu com Moisés. E aí ele perguntou ao Senhor, olha esse discurso de Moisés,
Por que trouxeste este mal sobre o seu povo, sobre o teu servo? Por que o Senhor colocou esse mal sobre mim? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade por todo esse povo? Por acaso fui eu quem concebi todo esse povo? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, a levá-lo à terra que prometeste sobre um juramento aos antepassados? Onde eu conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Eu não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que você vai me tratar, Deus, me mata agora mesmo, se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Sabe o que é interessante? Não está no slide, mas se você está com a sua Bíblia aberta, olha para o capítulo 12, para o versículo 3. O versículo 3 do capítulo 12, alguns versículos depois desse que a gente está lendo, diz o seguinte: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Moisés era um homem muito paciente e aqui não deu, sabe? Deus, olha esse povo, como é que o Senhor dá conta dele? Por que eles vêm cobrar para mim? Por que o Senhor me deu essa responsabilidade? Essa é uma responsabilidade grande demais para mim. Se o Senhor vai colocar tudo isso sobre os meus ombros, me mata agora mesmo, porque antes que eu veja a minha própria ruína. Se coloca no lugar de Moisés por um instante, né? Quantas e quantas vezes o povo já se queixou? A água de Mara, Massá e Meribá, as codornizes. O povo era esse hábito constante. Não é à toa que os versículos depois vão dizer que Moisés era paciente. Mas Moisés expressa sua queixa honestamente diante de Deus. E aí o Senhor responde a Moisés. E o versículo 16 diz assim: o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Gente, Moisés, que você vê que o povo já respeita, que o povo acompanha os pensamentos, as atitudes deles. Leve-os à tenda do encontro, para que eles estejam ali com você. Eu descerei, Moisés, eu falarei com você, eu tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre esses 70. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Moisés, o Senhor ouviu o clamor de Moisés. E o Senhor continuou, o Senhor também ouviu o clamor do povo. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. É churrascão que vocês querem? Então consagrem-se, porque a gente vai ter uma refeição cerimonial, sagrada. Consagrem-se para amanhã, vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando vocês se queixaram contra ele, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer, nós estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês comerão. E aí me acompanha, gente, é sensacional. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a ele, dizendo: por que saímos do Egito? É carne que vocês querem? Tá bom, vocês vão ter muita carne. É saudade do Egito, dos temperos, é fartura de peixe, é fartura de carne que vocês querem? Bom, vocês vão ter muito, vocês vão ter um mês inteiro, vai sair carne pelo nariz. Sabe aquela expressão que a sua avó já usou contra você? Talvez tenha vindo daqui. Foi o juízo de Deus contra esse povo. Disse, porém, Moisés ouve Deus falando aquilo: um mês de carne? Senhor, aqui eu estou no meio de 600 mil homens de pé, é o livro de Números, eles acabaram de fazer o recenseamento, e você está falando, Deus, que vai dar carne para eles comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos de Israel fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Hiperbólico, Moisés, né? Exagerado, assim. Se todos os peixes do mar, Deus, será que ia ter tanta carne assim? Para um mês, para tanta gente? E aí o Senhor respondeu a Moisés de novo. E o Senhor disse o seguinte: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E Moisés, deu ruim de novo, né? Você tinha percebido lá em cima e agora você também meio que acompanhou o povo, né? Isso não te pareceu mal não, Moisés?
estará limitado o poder do Senhor? Você vai ver, Moisés, se a palavra se cumpre ou não. Versículo 24. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Ele reuniu as 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda, do tabernáculo do Senhor. O Senhor desceu na nuvem, lhe falou, tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito do Senhor veio sobre eles, eles profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Os 2 estavam na lista das autoridades, mas eles não tinham ido para o tabernáculo. Ora, o Espírito também veio sobre eles e eles profetizaram lá no meio do acampamento mesmo. Então, um certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Moisés, o Senhor convocou uma lista, as 70 autoridades tinham que vir aqui, mas só veio 68. O Eldade e o Medade, o senhor sabe, chamou anciões, talvez a memória já não era lá aquilo, eles erraram o horário e ficaram lá no acampamento. Mas no meio do acampamento eles começaram a profetizar. E aí Josué, filho de Num, que desde que era jovem era auxiliar de Moisés, ali o estagiário do profeta, o auxiliar, que estava junto, o discípulo que estava sendo treinado, disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Quem profetiza nesse povo aqui é o Senhor, Moisés. É o Senhor quem está a autoridade. É uns poucos que estão selecionados. Quem está sendo treinado desde a infância sou eu. E agora o Senhor chamou uns anciões aí e aqueles 2 não vieram, proíba-os. E Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe as codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando em todas as direções até um raio de caminhada de um dia. A caminhada de um dia, na medida aqui, são 15 quilômetros. Então é uma pizza gigante de 30 quilômetros ao redor do acampamento e codorniz para tudo quanto é lado. A primeira vez que eu li isso aqui, eu entendi que tinha acumulado codorniz no chão, a uma altura de 90 centímetros. Assim, todo mundo mal conseguia andar de tanta codorniz que tinha. Depois eu entendi que não era bem assim. Mas você imagina o cheiro dessa desgraça? 30 quilômetros de codorniz viva, batendo asa, piando, fazendo as suas necessidades, morrendo. Olha o que o versículo 32 diz. Durante todo aquele dia e durante toda aquela noite, durante todo o dia seguinte, 36 horas, o povo saiu e recolheu as codornizes. Ninguém recolheu menos do que 10 barris. E a medida para 10 barris são 2.000 litros. Cada barril tinha cerca de 200 litros. 2 caixas d'água, uma caixa d'água de 2.000 litros de codorniz, cada um. E então eles a estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Meu Deus do céu, tem misericórdia do cheiro. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que eles a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Hatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Hatavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Esse é o nosso texto de Pentecostes. Caramba! Séculos de tradição cristã. Por que esse texto ficou em Pentecostes? O que esse texto tem a ver com esse derramamento tão bonito do Espírito e os apóstolos falando? É claro, aquele versículo de Moisés dá uma dica para a gente. Quem dera todo o povo profetizasse e o Espírito de Deus estivesse sobre eles. Mas o que esses 70 anciãos recebendo o Espírito, nota o detalhe desse quadro, Moisés está com o rosto brilhando, como ele normalmente tinha quando ele se encontrava com Deus e a glória de Deus resplandecia no olho dele, e ele está aqui recebendo os anciãos, e os 70 anciãos estão ao redor de Moisés para receber o Espírito. Essa pintura, demonstrando isso. O que isso tem a ver com o Pentecostes?
quem dera todos profetizassem, né? A comunidade da ressurreição que a gente tem estudado desde a Páscoa é essa comunidade que viu se cumprir essa promessa, esse desejo de Moisés. Quem dera todos profetizassem, quem dera todo o povo de Deus recebesse dele o seu Espírito. Eu queria ser mais simples hoje. A gente caminhou na leitura e tentando ser bem imaginativos, colocando lá no lugar de Moisés, tentando se pensar lá no meio daquele acampamento, para a gente olhar para o texto agora, para o contexto deles, fazer algumas perguntas e ver 3 respostas, 3 coisas que o Espírito de Deus sobre nós pedem para nós. Eles pedem para nós um compromisso mais profundo, eles pedem para nós uma vontade mais elevada e eles pedem para nós uma vida de embaixador. Um compromisso mais profundo, uma vida mais elevada, uma vontade mais elevada e a vida de um embaixador. E antes da gente entrar nesses pormenores e tentar explorar eles um pouquinho, eu queria que você pensasse comigo no texto, o contexto e as perguntas. As primeiras perguntas que me vêm é: o quê? Quanta codorniz, meu Deus! Né? Eu imaginei que tinha chovido e tinha acumulado 90 centímetros de codorniz, assim, tipo quando a neve trava as coisas no filme, o povo mal conseguia andar, assim. Foi caótico, mas nem tanto, né? A revoada de codornizes, 30 quilômetros, pensa aquelas revoadas do documentário de TV que você vê lá no Globo Repórter, no NetGeo, 30 quilômetros de pássaro voando, vem e baixa, dá um rasante no acampamento, e é muito pássaro, esse rasante dura dias. Gente, foi o caos. Criança tomando codorniz na cabeça, gente tentando matar, as pessoas com porretes tentando matar os animais, e eles estão recolhendo aquilo. E cada um do povo, ou cada família do povo, na melhor das hipóteses, pegou 2.000 litros de codorniz. Né? Caixas gigantes, 2.000 litros de codorniz. Aquelas piscinas de criança que você enche ali, isso tudo de codorniz. O que está acontecendo nesse texto? É um livro de números. Números é um livro esquisitão de ler, né? Você começa a ler e tem lá essas sequências de não sei qual tribo tinham, não sei quantos 1000 homens e somados davam tal, e você começa a pular os trechos, porque é tudo igual. Você lê o nome da tribo, o nome do representante, o número e próximo. Mas números tem coisas fantásticas da parte de Deus, se você começar a prestar atenção nessas narrativas intermediárias. O nome do livro de números em hebraico, no original, é no deserto, conforme o versículo 1 do primeiro capítulo, é a expressão que abre o livro. No deserto, os israelitas. Agora que eles estão livres, agora que eles já receberam a lei, agora que eles estão indo para a terra prometida, no deserto, é esse povo da aliança rumo a Canaã. O contexto mais imediato aqui do capítulo 11 mostra para a gente uma mudança de tom. Se você olhar rapidinho o capítulo 9 e o capítulo 10, você vai ver que eles celebram a Páscoa, que há uma presença de Deus intensa sobre o tabernáculo, os israelitas sopram as trombetas de prata e aí eles saem do Sinai. Parece que está tudo bem, parece que está tudo fantástico. E aí muda para o tom, e o início do capítulo 11 começa a falar dessa rebelião, dessa revolta de Deus, do povo contra Deus. E aí o capítulo 11, como a gente acabou de ler, falam dessas duas revoltas, uma por um motivo que não é especificado, né? Eles queixam-se das suas dificuldades, conforme o versículo 1, e a outra justamente com essa saudade da carne e dos temperos, e das respostas de Deus para essas queixas, e sobretudo esse momento constitutivo em que Deus coloca o espírito de Moisés sobre os 70. E aí tem 3 perguntas que para mim ficam muito fortes quando eu leio esse texto na data de hoje. E elas são as seguintes: por que as reações de Deus são tão diferentes às reações de Deus do Êxodo? Né? A gente estudou Refidim, Massá e Beribá, o povo se queixou no Êxodo, e Deus satisfaz as necessidades do povo. Por que aqui a reação de Deus é tão diferente, parece mais forte? Por que essas histórias estão juntas? Né? Não faria sentido o narrador separar as duas revoltas e colocar num outro momento, esse momento especial, assim, um outro trecho do texto, esse momento especial de Deus tirar o espírito de Moisés e colocar sobre os 70. Esse não é um momento tão importante a ponto de merecer um destaque sozinho. E qual que é a relação dessa passagem com Pentecostes, de tudo isso conosco hoje? E eu queria falar dessa primeira pergunta: por que as reações são tão diferentes quando a gente compara esse encontro do povo com Deus e os encontros do Êxodo? Porque
tão diferente. E olha para mim, acompanhe essa comparação entre Êxodo e Números. Se você olhar para o capítulo 15 de Êxodo, você vê o louvor de Miriam. Se você virar a página no seu texto aqui em Números, no capítulo 12, você vê a revolta de Miriam e ela contagia Arão para se revoltar contra Moisés também. Se você olhar para o capítulo 15 de Êxodo, você vai ver uma queixa, o povo quer água. E é naquela situação das águas amargas que Deus transforma, Deus satisfaz a necessidade do povo. Se a gente olhar para o inicinho desse capítulo que a gente leu, o povo está se queixando de novo, mas Deus responde com fogo, Deus responde queimando a borda do acampamento. Se você olhar para o capítulo 16 de Êxodo, o povo pede por carne também, e é o capítulo em que Deus começa a dar o maná e envia as codornizes pela primeira vez. E nesse capítulo que nós lemos em Números, também fala de maná e de codornizes. No capítulo 18 do livro de Êxodo, Moisés também se sente sobrecarregado e o seu sogro Jetro instrui ele a separar algumas autoridades sobre o povo para ajudá-los na liderança. Esse apontamento dos líderes também acontece aqui em Números. Por fim, no capítulo 17, a gente fala sobre as vitórias de Êxodo. O povo de Israel tem uma vitória contra os amalequitas. E no capítulo 14 de Números, 2 capítulos depois daqui, eles têm uma derrota para o mesmo povo, para os amalequitas. A pergunta é, o que mudou? O que aconteceu desse bloco de Êxodo para esse bloco de Números? E a resposta é Êxodo e Levítico, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. O que acontece a partir do capítulo 19 de Êxodo? O povo se reúne no Sinai. Deus comunica a sua aliança no capítulo 20. O povo recebe as instruções para o tabernáculo, o símbolo visível da presença de Deus ali no meio do povo. O povo recebe o livro de Levítico, o código de santidade do povo, dos sacerdotes que iam conduzir a adoração de Deus, mas o código de santidade do povo, o código de santidade social do povo. O que acontece entre Êxodo e Levítico é que o povo conhece muito mais a Deus. O povo recebe os 10 mandamentos, o povo vê a glória de Deus no Sinai, Deus passa com trovões e relâmpagos sobre o povo teme a Deus, o povo faz promessas a Deus de que vai obedecê-lo a Deus. O povo cai para um compromisso mais profundo. E como é nos nossos relacionamentos, compromissos mais profundos geram expectativas mais elevadas. Né? Quando 2 adolescentes estão conversando e eles estão só amigos, as expectativas são umas. Quando eles se tornam crushes, são outras. Quando eles iniciam um namoro e formalizam isso diante dos pais, as expectativas sobem. Se eles se tornam noivos e se casam, as expectativas sobem mais ainda. Quanto maior o compromisso, maior é o conhecimento um com o outro. E mais, eles devem saber que eles podem confiar um no outro, que eles estão caminhando juntos agora. Por isso as reações de Deus são tão diferentes. Esse povo já devia saber com quem é o Deus que ele se relaciona. Esse povo respondeu sim à proposta de Deus para uma aliança. Esse povo recebeu os códigos de santidade. Esse povo devia viver na satisfação de ser o povo, o único povo entre todos os povos da terra, a quem Deus interviu, em quem Deus libertou, a qual Deus está conduzindo para uma terra especial. Por que reações tão diferentes de Deus? Porque esse povo aceitou ser o povo, esse povo também respondeu sim com uma aliança, esse povo fez os seus votos diante de Deus. Ele não é mais o mesmo povo recém-liberto, que não sabia direito quem era Deus, tinha sido crescido no Egito e não tinha visto quem era Deus. Não, esse povo agora já ouviu a revelação de Deus, já assumiu as suas responsabilidades para com Deus, já ouviu o que Deus exige como santidade, já está ao redor do tabernáculo do Deus vivo, simbolizando a presença dele. Por isso as reações são tão diferentes. Porque já houve o momento da aliança, o tabernáculo, o código de santidade. Olha só como o juízo de Deus é diferente quando se trata de Israel. Nos 3 primeiros capítulos de Amós, sobretudo no capítulo 1, Deus proclama juízo contra todas as nações vizinhas. E aí depois ele se volta para Judá e para Israel. E no início do capítulo 3 ele diz: ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda a sua família que eu tirei do Egito. Eu escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei por causa das suas maldades. Vocês são um povo escolhido, Israel. Vocês são um povo que foram alvo da minha graça especial.
Vocês são um povo que eu libertei, que eu me empenhei, que eu me envolvi diretamente. Como vocês ousam desejar o Egito? Como que vocês se esquecem rapidamente? Como que vocês se tornam maus, tendo sido alvo de tanta bondade da parte de Deus? Eu escolhi vocês, apenas vocês, de todas as famílias da terra. Como que vocês se tornaram tão maus? Agora, será que no Novo Testamento é diferente? Será que Deus também exige mais do povo dele que recebe o Pentecostes? O povo dele que não é mais só o Israel étnico, mas que agora tem gente de toda a tribo, toda a língua, toda a nação, que não há mais bárbaro, nem cita, nem judeu, nem grego, porque agora é Cristo quem nos une. Olha só, por exemplo, esse versículo do apóstolo Tiago, Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Sabe aquela história de que não tem pecadinho e pecadão? Então, mais ou menos, no que diz respeito à condenação, no que diz respeito a uma ofensa grave o suficiente para afastar uma pessoa de Deus e ela experimentar morte espiritual, realmente não existe pecadinho e pecadão. Mas no que diz respeito à seriedade dos delitos cometidos contra Deus, aí tem. Aqueles que conhecem a vontade de Deus, como Israel, conforme o profeta Amós, são mais responsáveis e Deus vai julgá-los com maior rigor. Aqueles do povo de Deus que já caminham não há um mês, mas há 5 anos, 10 anos, 30 anos e já ouviram muita escola bíblica dominical e muitos sermões, esses vão ser julgados com maior rigor. Quanto mais apto, quanto mais profundo no conhecimento de Deus, na sua vontade, o compromisso deve ser mais profundo e as pessoas serão julgadas com maior rigor. Se fala da responsabilidade, né, que talvez os pais tenham sobre as casas ou os presbíteros sobre a igreja, como isso fosse algum tipo de privilégio que eles podem abusar e se tornar tirânicos. É verdade, eles podem. Mas só pelo fato de receberem essa responsabilidade de Deus, por aceitarem essa responsabilidade de Deus, eles estão se colocando num local de serem julgados com maior rigor. Quanto maior o conhecimento de Deus, quanto maior a responsabilidade que Deus dá para um povo ou para um líder, maior o rigor que Deus vai julgá-lo. Isso não deve ser motivo de vanglória ou de orgulho. Isso deve ser motivo de temor, porque ele vai ser julgado com maior rigor. O que levanta a seguinte pergunta que eu quero compartilhar com você. Como que você tem respondido à profundidade do seu compromisso? Porque muitos de vocês que estão me ouvindo foram batizados. Muitos que vocês que estão me ouvindo fizeram votos diante do Senhor no momento das suas profissões de fé. Muitos de vocês que estão me ouvindo apresentaram os seus filhos diante de Deus e fizeram votos na Assembleia Solene da Igreja diante de Deus e do povo de Deus, convocando Deus como testemunha. Muitos de vocês fizeram votos de Deus no seu casamento. Muitos de vocês têm conhecido mais de Deus, domingo após domingo, na Bíblia. Como que você tem respondido à profundidade do seu compromisso? Porque a gente está celebrando Pentecostes. A gente está celebrando que o compromisso de Deus se estreitou ainda mais e Ele nos fez seu povo e o Espírito do Deus vivo vive em nós. E isso deve pedir de a gente compromisso, né? Quando o apóstolo Paulo diz, celebrando essa vida, celebrando essa graça, o que nós diremos, pois? A gente vai pecar à vontade porque a gente recebeu a vida e a justiça de Cristo? De jeito nenhum. Tenham noção do esforço que Deus envolveu para resgatar vocês. Tenham noção de quão intensa foi a ação de Cristo na cruz, a ressurreição, a ascensão, o Pentecostes, para que a gente ficasse nessa condição. Como que você tem respondido à profundidade do compromisso que Deus quer estabelecer com você? As reações de Deus vão ser mais sérias. Quando a gente fala de santidade, a gente está falando de coisas importantes. Não é só uma regrinha moral, um pode e não pode envolvido. É o compromisso, é o relacionamento profundo de Deus e diz respeito ao quanto você quer agradá-lo ou não no seu relacionamento com Ele. O quanto você o ama ou não, a ponto de valorizar a vontade dEle. Como que você tem respondido à profundidade do compromisso? Mas esse texto me convida a olhar também para um propósito mais elevado que a presença do Espírito quer para mim e para a sua vida. E isso responde à pergunta, por que essas histórias estão juntas? Por que o profeta inspirado por Deus não narrou as revoltas num momento e a divisão do Espírito em outro momento?
Por que está junto? Por que tudo isso aqui está junto? Olha só, versículo 4, 5 e 6. O povo encheu-se de gula. Eles se lembraram do Egito e a vida secou. Nós nunca vemos nada, a não ser esse maná. Onde é que está o coração desse povo? Onde é que está esse coração? A minha vida secou. Eu estou cheio de gula. Ah, que saudade do Egito, que saudade do conforto, que saudade dos prazeres do Egito, que saudade dos pequenos luxos. Eu lembro disso e me seca a vida, porque agora eu só tenho isso aqui, o resultado da fidelidade de Deus para comigo. Eu só tenho esse maná. Que blasfêmia, que redução da graça de Deus. O povo foi tomado de gula, né? O último versículo que traz para a gente a moral da história diz que ali foram sepultados os que foram dominados pela gula. O coração daquele povo estava no Egito. Eles estavam caminhando com Israel de Deus, eles tinham sido libertos, eles viram as maravilhas, eles foram alvos da graça, mas no final, nas entranhas, nos desejos do coração, eles ainda pertenciam ao Egito. A vida deles secava quando eles lembravam dos prazeres do Egito, que agora eles estavam privados. Isso diz respeito a onde está o meu coração, onde está o seu coração. Ao que traz propósito para a nossa vida, o que traz sentido e beleza para as nossas semanas, para os nossos dias. Aquilo onde a gente encontra prazer e satisfação. Onde que está essas coisas? E o texto coloca, e nesse meio fala da promessa de Deus de descer e de dividir o Espírito. E essa frase de Moisés, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse nele o seu Espírito. Quem dera o Espírito tivesse sobre o povo, todo o povo. No meio de um povo, no meio das tentações, de se deixar dominado pela gula, de ter saudade do Egito, de ter o aspecto de que a vida está secando. Quem dera o Espírito do Senhor tivesse sobre todo o povo, a gente ia ter muito menos reclamação e murmuração. Quem dera o povo tivesse o Espírito de Deus para ver as coisas mais elevadas, para buscar propósitos mais elevados, para não achar que a vida se resume a peixe bem temperado. Para o povo tivesse a vida de verdade, entranhada dentro dele, para que ele não achasse que a vida secasse quando faltam pequenos confortos e pequenos prazeres terrenos. Olha como o Novo Testamento fala disso. Olha, por exemplo, para Efésios 5. O texto de Paulo diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade, os propósitos de Deus, procurem discernir isso. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sabe que a gente é tentado a encher os vazios do coração, os momentos de fraqueza, os momentos de saudade com outras coisas. Que a gente é levado a querer cobrir, por exemplo, com álcool isso. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Permitam-se encher pelo Espírito. Não adianta querer escapar num prazer momentâneo do álcool, do doce, do chocolate, do jogo, da novela. Eu não sei qual é o seu, da leitura. Não sei. Deixe-se encher pelo Espírito. E como a gente vai fazer isso? Na vida em comunidade. Falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças constantemente a Deus. Dando graças constantemente a Deus. Assim que a gente vai discernir os propósitos de Deus. Olha que diferença entre dar graças constantemente a Deus e ter saudade do Egito. Ah, por que Deus nos tirou de lá? Olha também para o texto de Filipenses 3. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que eu te apresentei. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O seu Deus é o estômago, o seu Deus são as entranhas, são os desejos da carne, é lascívia, é gula, é aquilo que dá vontade naquela hora. Eles se deixam dominar. O destino deles é a perdição, eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Olha para Colossenses 3. Portanto, irmãos, já que vocês ressuscitaram com Cristo, né? Páscoa, ascensão,
espírito, a vida compartilhada. Então procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas terrenas, pois vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida em Cristo. E tudo que vocês fizerem, façam de coração, como para o Senhor. Colossenses não está dizendo que a gente precisa só meditar, só abstrair e esquecer tudo que é terreno. A gente vai buscar as coisas do alto na nossa vida cotidiana. Tudo que a gente fizer, a gente vai fazer com o coração dedicado para o Senhor, dando graças ao Senhor. Mas são propósitos mais elevados. O que me leva a te perguntar, onde é que está a sua vida? Onde é que estão os seus propósitos? Onde é que está o seu coração? Onde é que está o seu tesouro? Quais são as vontades que têm governado os seus dias? Você está tendo saudade do Egito? Você está tendo prazeres em coisas que te distanciam de Deus? Ou você está seguindo um propósito mais elevado? Que esses Pentecostes seja uma visitação de Deus para você, te convidando a propósitos mais elevados. Que Deus sonde o seu coração e te aponte os seus Egitos, as suas saudades, os temperos que às vezes te tentam. E que você consiga perceber que Deus está te oferecendo muito mais do que isso. Bênçãos celestiais em Cristo Jesus, já lá Deus está nos oferecendo uma antecipação da vida futura, como a gente tem conversado algumas vezes. Por fim, o que isso tem a ver com o Pentecostes? O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Isso tem a ver com um estilo de vida embaixador. Olha para o texto novamente. Versículo 2 vai dizer que o povo clama a Moisés, e Moisés ora ao Senhor, e o fogo então se extingue. Essa não é a primeira vez que Deus quer destruir o povo, e Moisés se coloca entre Deus e o povo. Êxodo 32 é o momento mais emblemático, quando o povo faz o bezerro de ouro, e Deus, do encontro com Moisés no Sinai, fala assim, Moisés, você não tem noção do que o povo está fazendo lá embaixo, eu vou fulminar o povo. E Moisés fala assim, Deus, eu já te conheço o suficiente para saber que o Senhor não é assim. O que os povos vão falar se você destruir o povo que o Senhor libertou do Egito? E aí Moisés dialoga com Deus, intercede pelo povo, e pela amizade entre Deus e Moisés, o povo é poupado. É isso que o texto está trazendo à memória aqui em Números 11, versículo 2. O povo clamou a Moisés, esse orou ao Senhor e o fogo se extinguiu. Moisés é um embaixador da presença de Deus. Moisés é um tipo, ele aponta para a qualidade da mediação que vai ser plena em Jesus. Ele se coloca entre a ira de Deus e o povo e intercede pelo povo. É isso que Deus compartilha com os demais. Versículo 17, eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei entre eles. Deus divide o Espírito, a presença especial que há sobre Moisés, Deus compartilha agora com mais 70. E o povo, de repente, se torna muito mais santo. E, de repente, a santidade de Deus no meio do povo faz com que a gravidade do pecado se torne ainda maior. E as codornizes se tornam uma praga que muda o nome do lugar. Antes da comida chegar à boca, o povo cai, porque eles foram dominados pela gula. Quanto maior é o relacionamento com Deus, quanto maior é a santidade, é a intimidade, maior é a santidade, maior é a raiva de Deus contra o pecado. Assim deveria ser o nojo de Deus contra o pecado. É por isso que, para a gente experimentar Pentecostes, é por isso, para que o desejo de Moisés, de quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles, é por isso que, para que isso aconteça, a gente precisa de alguém muito maior que Moisés. A gente precisa do Senhor Jesus Cristo, a gente precisa de que Ele leve nos cravos, que Ele leve na cruz o peso dos meus pecados, dos seus pecados. Porque senão a nossa cobiça, a nossa perversão, o nosso orgulho, a nossa hipocrisia, os nossos desejos que nos levam para distante de Deus e nos colocam contra Deus e contra uns aos outros, eles iam fulminar a gente quando a gente recebesse o Espírito. Como Jesus diz em João 16, Ele precisa subir, Ele precisa morrer e ascender aos céus para que a gente receba o Espírito Santo. É na cruz que possibilita a limpeza do nosso coração, é na cruz que Deus prepara a morada do nosso coração para que Ele venha habitar. A gente depende da cruz, da ressurreição e da ascensão para que a gente possa celebrar Pentecostes. A gente precisa do perfeito mediador, o sumo sacerdote Jesus Cristo, representando todos nós na cruz, na morte, na ressurreição, na ascensão, para que Ele possa derramar o Espírito sobre toda a carne. É por isso que Moisés fala, quem dera todo o povo de Israel fosse um profeta.
E é por isso que a gente precisa da cruz, da ressurreição, da ascensão, para esperar o Pentecostes. Quem dera todo o povo de Israel fosse profeta. Quem dera a gente entendesse o significado do termo profeta. O termo profeta me trouxe profunda tristeza e profunda alegria nos últimos dias. A gente viu o termo sendo banalizado, sendo atribuído a quem não merecia. O profeta, segundo o reverendo Eugene Peterson, é aquele que tem a vida encharcada da palavra e do caráter de Deus. Quem dera todo o povo de Israel fosse profeta. Quem dera todos recebessem o Espírito. Mas lendo o reverendo Eugene Peterson comentar o livro do profeta Jeremias, que alegria que Deus nos deu, verdadeiros profetas. Que alegria de que Deus faz de nós, derrama em nós o seu Espírito. Que alegria de Pentecostes, ver a resposta de Deus a esse desejo de Moisés. Quem dera todo o povo de Israel, todo o povo do Senhor fosse profeta e Deus colocasse nele o Espírito do Senhor. A gente não está falando aqui de ter visão, de ter capaz de predizer o futuro. Isso é um detalhe muito, muito, muito pequeno na vida dos profetas, mesmo do Antigo Testamento. A gente está falando de ter uma vida encharcada da presença de Deus. A gente está falando de ter uma vida encharcada do caráter de Deus. A gente está falando de um relacionamento íntimo que responde ao compromisso e ao propósito de Deus. Quem dera todo o povo da IPLN fosse profeta. Quem dera a gente fosse realmente profeta, desfrutando e transbordando da palavra e da vida de Deus, assumindo esse compromisso profundo, assumindo esses propósitos muito mais elevados do que apetites por poder, por prazer. Quem dera a gente fosse profeta, mas o Pentecostes veio e responde isso. Como é que está a sua resposta à aliança? Você tem honrado esse compromisso? Como é que está a sua resposta aos propósitos? O que tem orientado a sua vida, seus desejos, a sua vontade? Como é que está a sua vida como um embaixador, como um mediador? Alguém que recebeu desse Espírito que visitou Moisés, mas esse Espírito que é pleno, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Esse Espírito mediador, esse Espírito que se coloca para trazer ordem na bagunça que estava o povo. Para trazer paz para o coração de Moisés que estava sobrecarregado. Para trazer verdadeiro sentido e verdadeiro propósito para um povo que estava seguindo apetites que estavam conduzindo ele para a destruição. Como é que está a sua vida, embaixador, essa semana? Como é que foi essa semana que passou? Como é que vai ser a que está começando hoje? Eu te convido a 3 coisas para que você cultive, você sinalize esse Espírito. Essa semana que vai começar, qual é o apetite que você vai redirecionar para Deus? Qual é a gula do teu coração? Qual é a lascívia do seu coração? Qual é aquilo que às vezes tem te dominado? Cuidado, você pode ser enterrado. Por isso o lugar foi chamado Kibroth Hattaavah, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Qual é o apetite que você precisa redirecionar para Deus? Qual é a situação para a qual você vai levar paz? Que pessoa perto de você que está sobrecarregado, que está falando assim, eu não aguento mais, se é para viver isso daqui, me leva, Deus. Para que pessoa, qual situação você vai levar paz? Você vai ser um portador desse Espírito. O Espírito traz paz para Moisés, o Espírito traz paz para o povo, o Espírito reorienta e traz descanso para os que estavam sobrecarregados. Para qual causa você vai levar justiça, você vai levar ordem? Quem dera todo o povo fosse profeta, todo o povo tivesse a presença de Deus. O Espírito já conquistou esse privilégio para mim e para você. Como é que a gente tem respondido a isso? Feche seus olhos, vamos orar a respeito disso tudo e vamos clamar por esse Espírito de Deus. Senhor Deus, o Senhor enviou o Espírito Consolador, um Espírito companheiro para nós. O Senhor não nos deixou sozinhos, o Senhor nos traz a visitação do seu Espírito. Todas as vezes que nos reunimos ao redor da Tua Palavra, que nos reunimos para Te buscar em oração, que nos reunimos para celebrar o amor, a vitória sobre a morte na Eucaristia, na ceia. O Senhor nos visita, Deus. Nos visita com o Teu Santo Espírito. Nos consola, nos traz paz. Tira aquilo que nos traz sobrecarregando. Nos visita através do outro, no irmão, da irmã da fé. É o Teu corpo, Deus, presente ao redor da Tua Palavra. Sopra o Teu sopro sobre nós, nos renova. Faz com que a gente divida as nossas dificuldades, sobrecargas uns com os outros.
Sonda o nosso compromisso, como nós temos respondido ao Senhor. Sonda os nossos propósitos. Vê se há em nós algum caminho mau e converte o nosso coração para que a gente pense nas coisas do alto e glorifique ao Senhor em tudo aquilo que a gente faz. E dá para a gente essa vida, esse espírito. Faz de nós reconciliadores, como tem sido o nosso tema esse ano. Essa vida de embaixador, testemunhas da ressurreição, testemunhas da reconciliação. Visita, Deus, aos meus irmãos e irmãs que estão sofrendo. Que seu Espírito cure, que seu Espírito gere perdão, que seu Espírito traga paz e ordem ao caos das nossas vidas. É Pentecostes, nós te louvamos. Foi um preço muito alto responder esse desejo de Moisés, mas o Senhor colocou em nós o seu Espírito. Faz de nós profetas, faz de nós pessoas encharcados pela sua palavra, encharcados pelo seu caráter, encharcados pela tua presença. Faz de mim, Deus, uma pessoa assim. Faz dos meus irmãos e irmãs aqui da IPLN pessoas assim. Faz do teu povo sobre o Brasil verdadeiras pessoas assim, encharcadas da tua presença, caráter, seu amor, sua palavra. Faz de nós profetas. Quem dera a gente honrasse a presença do Espírito sobre nós assim. Quem dera nós fôssemos profetas. Responde esse clamor de Moisés, responde o nosso clamor como teu povo, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Presença sinto logo ao transitar, perto dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Tens meu coração para
gente, tudo bem? Hoje a igreja começou o segundo ciclo de aulas da Escola Bíblica Dominical. São 4 classes disponíveis, com estudos sempre aos domingos, às 10 horas da manhã. Caso você ainda não tenha feito sua matrícula, ainda dá tempo. Corre lá para o site www.iplagonorte.org e faça sua inscrição. Nessa terça, às 7h30 da noite, nós teremos mais um culto pelo aplicativo Zoom. E na sexta, como sempre, às 7 horas da manhã, nós temos a nossa reunião de oração. Participe conosco! Neste sábado, o Movimento Ambiental Cristão Renovar Nosso Mundo vai fazer um sarau pelas redes sociais. O evento se chama Arte, Fé e Meio Ambiente e tem a proposta de mostrar como esses 3 temas estão relacionados. O evento será conduzido pelo pastor Carlinhos e conta também com a participação do Rubão Lima, também da igreja, Gladir Cabral e diversos outros artistas do Brasil. Então não perca, no sábado, das 6 às 9 horas da noite, pelo canal Renovar Nosso Mundo no YouTube e no Facebook. Nessa semana, o Zé Carlos e a Terezinha conseguiram vender mais de 60 tortas com a ajuda de uma equipe da igreja. Todo esse dinheiro vai ser destinado para o Fundo de Ação Social da IPLN e serão distribuídas cestas básicas para famílias e organizações filantrópicas. Se você quer também fazer alguma doação e dessa forma ajudar quem mais precisa durante a pandemia, entre em contato com algum dos nossos diáconos. A igreja criou um grupo no WhatsApp para passar todos os avisos de programações e atividades da IPLN durante a pandemia. Se você quiser entrar no grupo e receber todas essas informações, basta pedir para o Carlinhos Veiga ou para a Tati Guedes. E também não se esqueça de fazer a transferência dos dízimos e das ofertas. E já que fez tanto sucesso na semana passada, vou gravar de pertinho. Boa noite e boa semana. Ficou bom, Cezão, ficou bom. Tá de parabéns. Que saudade que dá, né, gente? 22 domingos já que a gente não pode estar aqui, rir junto, dar um abraço, tomar um cafezinho depois do culto. Vamos orar para que esse tempo se abrevie. Feche seus olhos, a gente vai orar, vai clamar a bênção de Deus, encerrando esse momento de culto. Depois eu te convido a continuar sintonizado aí para acompanhar mais uma das músicas que o grupo de música do Ministério de Artes preparou. Senhor Deus, como é maravilhoso ser lembrado que o Senhor nos une ao Senhor através do Santo Espírito e nos une uns aos outros. É dolorido, Deus, é um corpo que está esticado, assim, um tendão para cada lado, um órgão para cada lado em função do confinamento. Abrevia o tempo, Deus. Faz com que a gente em breve possa estar junto, aqui reunido, adorando juntos ao Senhor, presencialmente. A gente clama, Deus, a misericórdia do Senhor para a pandemia que está sobre o Brasil. Cada semana a gente conta mais e mais mortos e isso ainda está se acelerando, Deus. Tem misericórdia do nosso país. Dá sabedoria aos responsáveis. Ajuda, Deus, a mente daqueles que estão pesquisando, cientistas, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, todo o pessoal da área da saúde. Ilumina, Deus, a busca por remédios, por vacinas. Aplaca, Deus, o desenvolvimento, o avanço dessa doença, Deus. Nós te pedimos. Ser com aqueles nossos irmãos que estão lutando com ela. Ser com os nossos irmãos que estão sofrendo a dor do luto. Ajuda a sua igreja a brilhar, Deus, a tua paz, o teu consolo nesse momento. Derrama o teu Espírito sobre nós. Transborda o teu Espírito para o Brasil nesse momento, Deus. Nós te pedimos. Ser com os enlutados. A gente pede, Deus, que seu Espírito seja derramado na busca por justiça que está acontecendo nos Estados Unidos e em outros lugares em função das injustiças raciais e étnicas, Deus. Tem misericórdia da família do nosso irmão em Cristo, George Floyd, que foi hediondamente abusado essa semana, Deus. Faz justiça
e levanta a tua igreja como uma voz contra a injustiça que índios, que negros, que outros têm sofrido, Deus. Que a gente possa reconhecer que no Pentecostes o seu Espírito é derramado sobre toda a carne. O Senhor não faz distinção, não permita que a gente faça também. Nos conscientiza do mal se a gente participa dele. Derrama a tua paz sobre nós, renova a tua presença sobre nós. Alguns dos meus irmãos e irmãs estão ansiosos, estão se entristecendo com a falta de contato, estão sofrendo, Deus. Que seu Espírito os visite, os console, que seja presença e paz. Move, Deus, a nós como igreja a ligarmos, a participarmos, a nos interessarmos. Alguns dos nossos irmãos estão lutando já com a falta de recursos básicos, Deus, em função da privação dos empregos e da pandemia, Deus. Levanta a tua igreja, ajuda-nos, faz-nos compartilhar, Deus, dos nossos bens, como nós temos compartilhado do Espírito. O Senhor pagou preços muito mais elevados para nos tornar um. Não permita que a gente deixe alguém passar por necessidade. Supera todo o orgulho, supera toda a dificuldade em pedir por ajuda, supera toda a ganância ou egoísmo ou dificuldade de compartilhar. Faz-nos um povo humilde e generoso e que ninguém passe necessidade no nosso meio. Faz-nos sensíveis às necessidades das pessoas ao nosso redor para que a gente possa compartilhar do que o Senhor tem nos dado, Deus. Quem dera todos nós fôssemos profetas. Quem dera todos nós respondêssemos com fidelidade ao chamado do Senhor. Cristo, toca a mim, toca as áreas dos corações dos meus irmãos e irmãs que ainda estão correndo do Senhor. Visita-nos com teu Santo Espírito. Faz-nos uma comunidade profética, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Jesus. E agora, Deus, nesse desejo, no espírito do Pentecostes, na visitação do Senhor, derrama o teu amor como Pai, derrama a tua justiça e a tua graça em Jesus Cristo. Visita-nos com a consolação do Espírito Santo e nos acompanha ao longo de toda essa semana, para que a gente possa resplandecer com a vida, Deus, isso que nós temos recebido do Senhor, para que teu nome seja exaltado até que o Senhor volte. Maranata, volta logo, Senhor Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Boa semana, que Jesus te abençoe. Voa, voa, passarinho, sem se preocupar com o amanhã. Voa, voa pelo ar
Voa, voa, passarinho, sem se preocupar com o amanhã. Voa, voa pelo ar, sem querer controlar o que não pode. Eu seguindo meu caminho, pensando ser dono do meu destino. Melhor seria me alinhar sobre as asas do Pai. Descansar sem ansiedade, com gratidão no coração. Viver a minha